Pessoal, seja bem-vindo ao canal X Tudo Tech Vídeos. Nós tratamos aqui de uma série de assuntos: construção civil, educação financeira, psicologia, trabalhos escolares. Curta, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Você é extremamente bem-vindo. Há momentos na vida em que tudo parece silencioso demais, nada explode, nada dá errado de forma espetacular. Mas algo começa a se mover por dentro. Uma inquietação sutil, uma sensação estranha de que o mundo que você conhecia não está mais te servindo. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer grande conquista material ou espiritual, o indivíduo passa por um período de confusão interna. E ele não chamava isso de azar, ele chamava de sinal. A maioria das pessoas acredita que Deus anuncia grandes mudanças, com bênçãos evidentes, portas escancaradas, dinheiro inesperado, aplausos. Mas a verdade é mais desconfortável. Quando Deus quer te dar algo grande, Ele raramente começa te entregando algo externo. Ele começa mexendo na sua estrutura interna. Ele começa retirando o chão falso onde você estava apoiado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Pessoas se afastando sem explicação. Planos que antes faziam sentido e agora parecem vazios. Uma sensação de desalinhamento que não passa, mesmo quando tudo aparentemente está bem. Isso não é perda, isso é preparação. Napoleon Hill observou, após entrevistar centenas de homens e mulheres bem-sucedidos, que todos passaram por um mesmo estágio antes da virada, o estágio da pressão invisível. Nada parecia justificar o desconforto que sentiam, mas algo dentro deles exigia mudança. É como se a alma começasse a rejeitar uma vida pequena demais para aquilo que ela foi criada para sustentar. A Bíblia descreve esse processo de forma clara quando diz que Deus prova o coração antes de confiar grandes responsabilidades. Porque aquilo que Ele pretende te entregar não cabe em uma mente desorganizada, em um caráter instável ou em um espírito acomodado. Antes do algo grande, vem o quebrar silencioso. E aqui está o primeiro sinal, talvez o mais ignorado de todos. Você começa a perder prazer em coisas que antes te satisfaziam. Conversas rasas cansam, ambientes barulhentos drenam. Pequenas distrações já não anestesiam. Isso não é ingratidão, é crescimento. É o Espírito dizendo, isso já não é suficiente para quem você está se tornando. Hill afirmava que o desejo ardente é o ponto inicial de toda realização. Mas o que quase ninguém entende é que esse desejo não surge como empolgação. Ele surge como incômodo, como um vazio que nada preenche, como uma pergunta que insiste em voltar. É só isso? Quando Deus quer te dar algo grande, Ele começa retirando o conforto do pequeno. Ele começa te chamando para fora do raso. E muitos interpretam esse chamado como crise, quando na verdade é convocação. Observe, você não está perdido. Você está sendo deslocado. Existe uma diferença brutal entre estar sem direção e estar sendo reposicionado. O problema é que o reposicionamento dói, porque exige abandono. Abandono de versões antigas, de expectativas alheias, de identidades que já cumpriram seu papel. Napoleon Hill chamaria isso de transição do eu condicionado para o eu direcionado por propósito. A Bíblia chama de deserto. E o deserto nunca foi punição, foi treinamento. Se você sente que algo está sendo encerrado sem que algo novo ainda tenha começado, isso é um sinal claro de que Deus está trabalhando nos bastidores. Grandes entregas exigem silêncio antes do anúncio. Raízes crescem no escuro. E se isso ressoa com você, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu confio no processo de Deus, não para o algoritmo, mas como um compromisso interno com aquilo que está sendo construído em você agora. Porque isso é apenas o começo.
Quando Deus decide ampliar a sua vida, Ele quase sempre começa reduzindo o barulho ao redor. Você percebe isso quando a pressa diminui, quando a necessidade de agradar some, quando a validação externa perde força. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser descondicionada antes de ser reprogramada. E esse processo raramente é confortável. O segundo sinal de que algo grande está sendo preparado é quando você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Erros repetidos. Decisões emocionais travestidas de lógica. Pessoas que sempre te mantiveram no mesmo lugar. De repente tudo fica óbvio demais. E o que antes era ignorável se torna insuportável. Isso não é coincidência. É consciência se expandindo. A Bíblia afirma que o povo perece por falta de conhecimento. Hill complementaria dizendo que as pessoas não fracassam por falta de capacidade, mas por falta de clareza mental. Quando Deus quer te dar algo grande, Ele primeiro te mostra o que precisa ser organizado dentro de você, porque nada externo se sustenta em uma mente em caos. Talvez você esteja vivendo um momento em que sua própria mente se tornou o seu maior campo de batalha. Pensamentos indo e vindo, dúvidas sobre merecimento, medo de avançar e medo ainda maior de permanecer. Isso não é fraqueza espiritual. É o sinal de que você está no ponto exato entre quem você foi e quem você precisa se tornar. Napoleon Hill ensinava que a riqueza, em qualquer nível, começa quando o indivíduo assume controle consciente dos próprios pensamentos. E é exatamente aqui que muitos travam, porque dominar a mente exige responsabilidade, exige parar de culpar circunstâncias, pessoas, passado, exige assumir o comando interno. É por isso que tantas pessoas sentem esse chamado, mas poucas atravessam. Porque atravessar significa ordenar a mente antes de pedir resultados. Significa alinhar pensamento, fé e ação. Se você sente que está sendo chamado para esse nível de maturidade mental e espiritual, existe um passo prático que separa intenção de transformação. O terceiro sinal começa a surgir logo depois que você decide assumir esse compromisso interno. Você começa a ser testado emocionalmente. Situações pequenas, mas precisas. Pessoas que apertam exatamente os botões que antes te controlavam. Não para te derrubar, mas para revelar se você ainda reage como antes ou se já começou a responder de forma diferente. Hill chamaria isso de prova de autodisciplina. A Bíblia chama de refinamento. Ouro só se torna ouro depois do fogo. Se você ainda sente vontade de reagir, mas escolhe o silêncio. Se ainda sente medo, mas não recua. Se ainda sente dúvida, mas continua avançando. Isso é um sinal poderoso de que algo grande já está em movimento. Porque quando Deus está prestes a te entregar algo maior, Ele primeiro confirma se você já consegue sustentar isso por dentro. E o que vem a seguir é ainda mais claro e mais desafiador. Existe um momento específico nesse processo em que tudo parece desacelerar. Não é estagnação, é precisão. Napoleon Hill observou que antes de grandes viradas, a vida entra em um estado de aparente neutralidade. Nada avança rápido demais, nada desmorona completamente. É como se o tempo estivesse segurando o fôlego. Esse é o terceiro sinal de que Deus está prestes a te entregar algo grande. O tempo começa a trabalhar a seu favor, mesmo quando parece parado. Você começa a perceber que forçar já não funciona. Insistir desgasta. Correr cria mais confusão do que resultado. E então, algo estranho acontece. Você aprende a esperar sem desistir, a agir sem ansiedade, a confiar sem passividade. Esse equilíbrio é raro e exatamente por isso, precioso. A Bíblia chama isso de mansidão. Napoleon Hill chamaria de inteligência emocional aplicada ao propósito.
Não é fraqueza, é domínio. É quando você entende que nem toda batalha exige movimento imediato e que saber esperar é tão poderoso quanto saber agir. Nesse estágio, muitas pessoas se sabotam, porque confundem silêncio com abandono, confundem espera com atraso. Mas Deus nunca atrasa, Ele alinha. E alinhamento leva tempo, porque envolve não só você, mas tudo e todos que precisam estar no lugar certo para aquilo que será entregue. Talvez você esteja sentindo isso agora, uma vontade de avançar, mas também uma clareza nova de que avançar sem estrutura seria destruir o que ainda está sendo construído. Esse é um sinal claro de maturidade espiritual e mental. Crianças correm, adultos constroem. Napoleão Hill dizia que a fé não é acreditar que algo vai acontecer sem esforço, mas agir como se já fosse inevitável. E quando algo é inevitável, você não entra em pânico. Você se prepara. O quarto sinal começa a surgir exatamente aqui. Você começa a se sentir desconfortável com versões antigas de si mesmo, não por culpa, mas por consciência. Velhos hábitos já não combinam. Velhas desculpas soam fracas. Velhas narrativas perdem força. E isso pode ser solitário, porque nem todos crescem no mesmo ritmo. Jesus falou sobre colocar vinho novo em odres velhos. Hill falava sobre abandonar associações mentais limitantes. A mensagem é a mesma. O que está vindo exige uma nova estrutura interna. E isso inclui novos limites, novas decisões e muitas vezes novos círculos. Você começa a dizer não sem precisar se justificar tanto. Começa a proteger sua energia. Começa a escolher silêncio onde antes havia explicação. Isso não é frieza, é foco. É alguém que entendeu que carregar o que Deus está preparando exige leveza emocional. Se você sente que está se afastando do que não soma, mesmo sem saber exatamente para onde está indo, isso não é perda de rumo, é refinamento de direção. Porque Deus nunca revela o destino completo antes de moldar quem vai sustentá-lo. E o último sinal é o mais poderoso de todos. Ele não vem como emoção, ele vem como certeza. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. O último sinal não chega com euforia. Ele não vem acompanhado de ansiedade, nem de necessidade de provar nada para ninguém. Quando Deus está prestes a te entregar algo grande, o quinto sinal se manifesta como paz com direção. Não é ausência de medo, é ausência de dúvida sobre o caminho. Você ainda não vê tudo, você ainda não controla tudo, mas algo dentro de você sabe. Não porque alguém confirmou, não porque as circunstâncias ficaram perfeitas, mas porque a sua mente e o seu espírito finalmente entraram em acordo. Napoleão Hill dizia que quando a mente consciente, o subconsciente e o propósito se alinham, o indivíduo se torna praticamente imparável. A Bíblia descreve esse mesmo estado quando fala de uma paz que excede todo o entendimento. Não é passividade, é certeza silenciosa. Nesse ponto, você para de implorar sinais externos, porque já reconhece os internos. Você não corre atrás de validação, porque já sabe quem você é. Você não reage ao caos, porque entende que aquilo que Deus prepara não pode ser roubado por distrações temporárias. É aqui que muitos não entendem você. Sua calma parece estranha, sua firmeza parece arrogância, seu silêncio parece distanciamento. Mas, na verdade, é maturidade. É alguém que atravessou o processo sem pular etapas. Tudo o que veio antes, o desconforto, o silêncio, o afastamento, o refinamento, não foi castigo, foi construção. Deus não te tirou coisas. Ele te preparou para não perdê-las quando algo maior chegar. Hill ensinava que riqueza verdadeira não é aquilo que você recebe, mas aquilo que você consegue sustentar sem se perder. O mesmo vale para propósito, influência, prosperidade e paz.
O que está vindo precisa de uma mente organizada, de uma fé madura e de um caráter alinhado. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Esse conteúdo não fala com todos. Ele fala com quem está em transição, com quem sentiu o chamado, suportou o processo e agora começa a perceber que algo mudou por dentro. E se você quer continuar fortalecendo essa estrutura mental e espiritual para sustentar aquilo que Deus está preparando, o e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente está na descrição. Ele existe para quem entendeu que transformação não é emoção momentânea, é construção diária. Lembre-se, Deus não entrega algo grande a alguém despreparado. Ele transforma a pessoa primeiro. E quando a transformação termina, a entrega se torna inevitável. Confie no processo. Ele já começou.